Como criar o seu próprio Pokémon. Criando o Pokémon. Antes de desenhar, escreva as características do Pokémon. É mais fácil bolar uma lista de traços antes de começar a ilustrar. Portanto, pegue uma caneta e um caderninho. Faça um brainstorm, anotando todas as ideias que vierem à cabeça. Assim, quando for a hora de desenhar, vai ser mais fácil saber o que colocar no monstrinho. Se quiser, você pode fazer o processo inverso também. Algumas pessoas preferem começar desenhando o Pokémon antes de bolar um nome. Os golpes e o tipo elementar. Escolha um objeto ou uma criatura como base para sua criação. A maioria dos Pokémon existentes é baseada em coisas existentes no mundo real. Para começar sua criação, escolha um animal que goste ou um objeto que acredite ser uma boa base. Foque em ideias simples para o design inicial, como um rato, uma foca ou uma galinha caso queira fazer um animal. Se optou por um objeto, cubos de gelo, árvores ou tapetes são boas bases. Por exemplo, se quer fazer um Pokémon baseado em um animal, que tal usar uma raposa como base? No caso de um Pokémon objeto, uma boa sugestão seria uma taxinha. Os designs animais dos jogos têm diversas inspirações. O Sandshrew é baseado em um tatu. O Rattata é baseado em um rato e a Ekans em uma cobra. Os exemplos de Pokémon objetos incluem o Geodude, que é uma pedra, e o Magnemite, que é um parafuso com 2 ímãs. A maior parte dos Pokémon tem base nos animais, sendo uma pequena minoria baseada em objetos. No começo, certamente vai ser mais fácil começar com um bichinho como base. Escolha um elemento para definir a cor do Pokémon. Cada monstrinho de bolso precisa de um elemento para definir seu tipo, que por sua vez determina os golpes, os pontos fortes, as fraquezas e, por vezes, a cor. Os Pokémon podem ter um ou 2 tipos, que não necessariamente precisam ter relação com o objeto ou animal de inspiração. Se conseguir bolar uma associação, melhor ainda, pois o design ficará mais harmonioso. Por exemplo, um Pokémon baseado em uma galinha pode ser do tipo fogo, mesmo que as galinhas não tenham relação com o elemento. Por exemplo, se fizer um Pokémon raposa do tipo veneno, o pelo dele poderia ser roxo e os olhos amarelos. Um Pokémon taxinha poderia ser do tipo voador e aço, com asas e uma cor prateada metálica. Usar as cores correspondentes fará com que as pessoas façam uma associação mental ao tipo do Pokémon logo de cara. Se um monstrinho baseado em um ouriço é amarelo, as pessoas vão presumir automaticamente que ele se trata de tipo elétrico. Crie um rostinho fofo ou nervoso para o monstro. Os Pokémon normalmente têm um rosto fofo e arredondado ou uma expressão mais séria, com olhos diagonais e marcas de expressão na testa. O seu bicho pode sorrir, ter uma cara maléfica, arquear as sobrancelhas ou sequer ter boca. Escolha um estilo que dê a personalidade e a atitude desejada para o monstrinho. Por exemplo, se quer fazer um Pokémon raposa intimidador e assustador, desenhe olhos angulados para baixo, na direção do focinho. Se quer fazer um Pokémon taxinha mais alegre e leve, faça 2 olhos arredondados com pupilas pequenas e um sorrisinho. Observe outros Pokémon e veja as variações faciais deles.
O Pikachu tem olhos redondos e um sorriso simples, o que passa uma imagem divertida e fofa. O Tangela também tem 2 olhos simples, mas sem boca, o que o torna simples e misterioso. Bole 1 ou 2 características únicas para o Pokémon, para diferenciar sua criação de animais ou objetos reais. Ela deve ter alguns traços incomuns e diferentes, como asas, uma auréola, mais braços ou algum tipo de padronagem. Por exemplo, o Pikachu é um rato, mas tem uma cauda angular e com degraus, além de 2 círculos vermelhos na bochecha. O Squirtle é uma tartaruga, mas tem uma cauda fofinha. Escolha traços interessantes ou atenha-se às características que se enquadrem na visão que tem para a criatura. Você também poderia colocar o Pokémon segurando algo. O Cubone carrega um ossinho, enquanto Farfetch'd sempre caminha por aí com um talo de alho poró. Seguindo no exemplo da raposa do tipo veneno, você poderia desenhar uma listra vermelha na lateral do pelo e um segundo par de orelhas. Já o Pokémon Taxinha poderia ter um símbolo estranho na testa ou pequenos bracinhos. As características normalmente expressam o tipo do Pokémon. Os do tipo elétrico, por exemplo, normalmente são acompanhados por raios ou eletricidade ao redor, ao passo que os de veneno são cercados por nuvens ou têm um visual pegajoso. Detalhando o Pokémon. Dê um nome com base no tipo elementar e no animal de base. Não há certo ou errado na hora de nomear um Pokémon, mas normalmente os nomes são leves versões das inspirações deles. Por exemplo, o Rattata é um rato. O Zubat é um morcego, do inglês bat, e o Delphox é uma raposa, do inglês fox. Experimente um pouco com a grafia do animal ou objeto para bolar um nome que represente seu Pokémon. Analise Pokémon reais como inspiração para pensar em formas interessantes de nomear sua criação. Por exemplo, Ekans é a palavra snake, cobra em inglês, de trás para frente, enquanto Meowth é uma sonorização do miado de um gato. Muitos nomes de Pokémon são uma combinação do animal ou objeto e outro atributo. Por exemplo, Venomoth é uma combinação de Venom, veneno em inglês, e Moth, mariposa em inglês, enquanto Lickitung é uma combinação de lick, lambida em inglês, e tongue, língua em inglês. Alguns Pokémon são simplesmente nomeados com base em uma atitude ou emoção que evocam. O nome Farfetch'd vem do inglês far-fetched, que significa algo ridículo ou exagerado. Perfeito para um Pokémon que caminha por aí com um talo de alho poró para bater em pessoas. O nome Gastly vem do inglês ghastly, que significa algo terrível ou medonho. Perfeito para um Pokémon do tipo fantasma. Por exemplo, um Pokémon raposa do tipo venenoso poderia ser chamado de Chemifox ou Furminx, enquanto o Pokémon Taxinha do tipo voador poderia ser Tanks ou Pontin. Escolha golpes com base no tipo do Pokémon. Cada Pokémon sabe pelo menos um golpe e pode aprender até 4 de uma vez. Os golpes também têm elementos, da mesma forma que os Pokémon. E combinar um golpe e um tipo do mesmo elemento dá um bônus de força. Escolha entre 1 e 4 golpes para o Pokémon e anote-os em seu caderninho. Para o Pokémon raposa do tipo venenoso, você poderia escolher os golpes Poison Powder,
Poison Sting. S de Smog. Para o Pokémon Taxinha do tipo voador, os golpes poderiam ser Mirror Move, Peck, Drill e Sky Attack. A maioria desses nomes dos golpes de Pokémon normalmente é escrita em inglês, dado que os jogos não possuem tradução oficial para o português. Obviamente, você é livre para inventar os golpes que quiser também, inclusive em português. Por exemplo, Psychic Fangs é um ataque do tipo psíquico. O Kadabra, um Pokémon psíquico, teria um bônus ao usar esse movimento, diferentemente do Pikachu, que é do tipo elétrico. Existem mais de 700 golpes Pokémon, e você pode encontrar uma lista completa em inglês. Clicando aqui, selecione a base de stats do Pokémon para finalizar o lado conceitual dele. Os stats se referem aos números que determinam coisas como saúde, dano, habilidade e velocidade. Por mais que você possa selecionar qualquer número entre 1 e 225, tente ser razoável na criação. Não vai ser nada legal comparar seu monstrinho com os de outros jogadores caso o seu seja extremamente mais forte. Os stats de base do Pokémon aumentam conforme ele sobe de nível e evolui. Crie uma porcentagem ou números fixos para somar aos valores base em cada nível, dando vida ao Pokémon. Ilustre o Pokémon para definir a aparência dele. Como não existem regras no que tange às ilustrações, você é livre para usar o meio de sua preferência. No geral, entretanto, os designs são simples e fáceis de reconhecer, com um esquema de cores sólido e contornos pretos para definir bem o monstrinho. Você pode fazer um único desenho ou criar dúzias de esboços e ângulos diferentes. O céu é o limite. Uma boa forma de começar é pesquisar por nome do animal mais cartoon em uma ferramenta de busca da internet. Use um dos exemplos como base e crie seu Pokémon em cima disso, desde que esteja feliz com o visual do Pokémon. Ótimo! Não há certo ou errado nesse ponto. Para o Pokémon Raposa, que tal criar orelhinhas pontuas e um focinho alongado? Faça patas simples e adicione elementos extras, como mais orelhas ou uma padronagem no pelo. Para o Pokémon Taxinha, faça uma oval simples com uma agulha na ponta. Desenhe o rosto onde preferir e faça as asas na parte de trás dele. Faça uma carta Pokémon usando um programa de computador. Escaneie seu desenho e procure por um criador de cartas virtual. Faça o upload da sua ilustração na área de arte. E em seguida preencha o nome, os stats e os golpes para criar uma cópia digital da carta do seu Pokémon. Para criar a carta Pokémon, acesse https www.mypokecard.com/in/ ou https www.pokecard.net/. Use a sua carta no seu deck e jogue com ela. Depois de imprimir a sua criação, colhe-a sobre uma carta Pokémon original e incorpore-a no seu conjunto de jogo. Embaralhe-a junto dos outros Pokémon e curta suas partidas. Se gostou da experiência, tente criar um deck inteiro só de Pokémon personalizados. Mas lembre-se de que essas cartas só podem ser utilizadas em partidas casuais. Sua carta não será aceita em torneios ou competições oficiais. Se não vai brincar com um amigo, informe seu oponente de sua carta personalizada.
Faça evoluções caso queira um Pokémon mais completo. Após chegar em certo nível, alguns Pokémon evoluem para monstrinhos ainda mais fortes. Normalmente as evoluções são maiores e levemente diferentes das originais. Repita o processo do artigo mais uma ou duas vezes, caso queira criar uma linha evolutiva completa. Por exemplo, o Pikachu é a segunda evolução da linha, seguindo o Pichu. Quando evolui para Raichu, ele passa de amarelo para laranja, e o seu rabo fica mais fino e pontudo. As evoluções são sempre mais fortes do que a forma base. Pronto!